Bom dia, bom dia! Vou esperar vocês chegarem aqui. Hoje o tema vai ser muito legal. Bom dia, bom dia! Olá, meus amores! Jéssica maravilhosa, tudo bom, meu amor? Marina, Denise, Giovanildo, como é que é? Giovanildo, Giovanilo, Giovanilde. Tudo bom, amado? Como estamos? Gente, conto com vocês aí. Coloque aí um coraçãozinho pra gente chamar mais pessoas pra nossa live. Carlinha, meu amor, como estamos? Vou atender você essa sexta, hein? Tá marcado. Então tá, amados. Vamos. O que vocês acham do tema de hoje? Relacionamento. Giovanni! Ficou mais fácil, né? Tudo junto aqui. Ah, chegou a nossa coach que vai falar junto comigo hoje. Vou chamar ela aqui, gente. Cadê ela? E aí, meu amor, tudo bom? Gente, essa é a Thalita. A Thalita é coach da parte quântica, né? Ela faz TQA, ela que estuda muito física quântica, também um pouquinho de constelação, sabe muito. E tem o caso prático, né? Viveu na prática muitas experiências que ela conseguiu superar. E uma das coisas muito legais que a Thalita gosta de falar de relacionamento, relacionamento mãe e filho, que é um relacionamento que pega, né, Tatá? Então, o nosso tema de hoje é relacionamento, né, Cacau? E você está na Semana da Prosperidade, então os nossos relacionamentos têm sim. Eu estou aqui mexendo um pouquinho no celular, que meu tripé estragou e estou aqui segurando. Então, os nossos relacionamentos têm sim tudo a ver Com a com nossa prosperidade. prosperidade, com E isso é uma das certeza. coisas que eu estava analisando, sabe, gente? Esse ano foi o ano que eu foquei muito na prosperidade financeira. E eu focada lá, trabalhando, tá, já estava viciada, de tanto que eu estava trabalhando, né? E aí eu pensei, aí no final do ano, levei uma rasteira. E aí eu estava pensando assim, gente, eu foquei só num pilar da minha vida, que é importante, mas imagina se durante esse ano eu tivesse perdido uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu ia ficar arrasada, eu ia ficar muito mal. E aí eu tava lá numa imersão, né? Aí falaram assim: feche os olhos agora e pense nas pessoas mais importantes da sua vida. Nossa, nessa hora eu falei: o que você está fazendo por essas pessoas? Eu vi assim, eu falei, eu não fiz muito quanto eu deveria por essas pessoas. E se eu tivesse perdido essas pessoas, eu teria ficado muito arrasada. Então eu pensei, meu Deus, a gente tem que estar dedicando um tempo para as pessoas mais importantes da nossa vida, para as parcerias que mais fazem, agregam valor à nossa vida, não só apenas financeiramente, mas assim, que agreguem valor de você estar evoluindo como pessoa, estar crescendo no seu meio profissional, no seu meio espiritual, no seu meio de saúde. Então eu comecei a analisar como é importante para a gente ter paz, né, na nossa vida, tá prosperando, porque a relacionamento é como uma plantinha. A gente tem que estar aguando, a gente tem que estar cuidando, a gente tem que estar vendo, visitando, falando. E às vezes a gente deixa de lado, né? Pessoas que, nossa, se a gente perder um dia, vai fazer muita falta. Que você acha sobre isso, Tata? Então, eu estava ouvindo você falar e assim, tudo que eu tenho estudado e aprendido, né, e experimentado também em relação aos relacionamentos, principalmente com as nossas origens, mas tem tudo a ver também com os nossos professores, nossos mestres, ou um relacionamento amoroso que você possa estar vivendo, é, é a sua postura, sabe? Eu acho que o principal é a postura que nós temos para com essas pessoas, com esses relacionamentos, e uma postura de equilíbrio, né? Eu acho que isso, na verdade, na constelação familiar,
Isso é o principal. É, e quando nós falamos de pai e mãe, por exemplo, o pai e mãe, depois que o filho cresce, eles querem atenção, né? E porque eles não participam mais da nossa vida da mesma maneira que participavam quando nós éramos criança, não podem mais dar tanta opinião e tudo mais, eles querem atenção. E eu estava refletindo, eu mesma pessoalmente refletindo muito sobre isso ultimamente, né? Sobre essa atenção que tem que ser dada e também a gratidão, né? Que tem que ser um sentimento realmente vamos falar assim, tem que ser o sentimento que está imperando, né? Tem que ser o sentimento principal em relação às nossas origens, à nossa família, irmãos, pai e mãe principalmente. Porque é de lá que nós viemos, é de lá que nós tivemos a vida, né? O primeiro suporte para a vida, e mesmo que um pai ou uma mãe não tenha dado os primeiros cuidados em casos especiais, mas eles permitiram que você viesse à vida. Então, você pode observar pessoas como de grande sucesso, né? Vamos colocar no Brasil mesmo, quando você ouve lives, vídeos, né? Desse pessoal que hoje é bilionário, milionário no Brasil, Flávio Augusto, Caio Carneiro, né? Citando alguns nomes aqui, algumas referências. Eles sempre fazem referências muito de gratidão. Você percebe, você sente a gratidão que eles sentem pela vida, pelo pai, pela mãe, pela origem, pela própria história deles, né? Então, Todas as assim, pessoas que têm abundância financeira, elas honram muito a origem, né? E é muito engraçado as pessoas que focam em fugir de casa. Ah, eu tenho que construir logo minhas finanças para fugir da minha situação atual, da minha casa, da minha família. São pessoas que repetem os problemas de casa depois nos relacionamentos, né? Amorosos, com os filhos. e Repete na a mesma verdade situação. E, na verdade, eles acabam não prosperando suficientemente e acabam voltando para a casa dos pais, né? Isso aconteceu comigo, quando eu sofri um acidente muito grave em 2014. Eu já morava aqui em Brasília e, na verdade, eu até prosperei financeiramente. Eu não estava com problemas financeiros, eu tinha dinheiro guardado na época, juntado, e não tinha dívidas na época. E aí quer dizer, eu estava numa situação financeira legal e o universo deu um jeito de eu voltar para lá, né? Para eu experimentar aquilo que eu achava que não existia, porque na minha mente, na época, eu não era amada pelos meus pais, né? Eu falava isso claramente. Até um mês antes do acidente que eu sofri, eu falei para um amigo meu e ele me lembrou disso depois. Eu falei para ele assim, ele me comentou algo de uma irmã que estava doente, algo assim, que a família estava se mobilizando para ajudá-la. E aí eu falei assim, nossa, eu não posso ficar doente, porque eu tô sozinha no mundo. E se eu ficar doente, ninguém vai cuidar de mim. Aí eu lembro que eu expressei isso, sabe? Co-criou com o E universo, né? quer dizer, eu não tinha noção, na verdade, eu não tinha gratidão para perceber o amor dos meus pais, mesmo da forma como eles eram, com a personalidade deles, com as limitações, com as dificuldades, né? Às vezes um pai ou uma mãe é mais bruto, mas é aquilo que ele recebeu e é aquilo que ele tem para dar. É o jeito dele de amar, porque é a única forma que ele conhece de amor, mesmo que seja um amor negativo, que a psicologia chama, né, amor negativo, mas é amor. Então você precisa reconhecer esse amor, E independente como ele ressignificar, né? e ressignificar. É assim, é onde eu nasci, é onde eu tinha que aprender, é aqui que eu tinha que crescer, e então eu vou aproveitar tudo que eu tinha que aprender. Eu sempre falo assim, a gente tem a mania de querer mudar aquilo que não podemos. E aquilo que podemos, nós queremos terceirizar, né?
Então, assim, sempre a culpa da minha prosperidade, da minha felicidade, eu coloco em outras pessoas. Mas isso é a única coisa que eu tenho poder, né? Na verdade, o único poder que eu tenho é sobre a minha própria vida. E aí a gente quer mudar o pai, a mãe, a pessoa com quem a gente casou, né? E aí a gente tem dificuldade de aceitar aquilo da forma como é. Eu posso até colaborar para a relação ficar melhor, mas modificar o outro, como ele é na sua essência, a gente não muda. Então, assim, a gente já tem que aprender a aceitação como uma forma também, não é acomodação, mas aceitação daquilo que não está na minha alçada mudar, né? Então, os relacionamentos têm tudo a ver com prosperidade, até porque a pessoa, quando ela está no foco errado, ela está querendo mudar todo mundo e não está olhando para ela coloca a energia dela naquilo que não deve colocar, e aí a prosperidade dela fica de lado, com certeza, a energia que ela poderia colocar para realizar aquilo. E também, energeticamente, ela fica desconectada com a vida, principalmente se for em relação aos pais. Eu sentia isso, uma desconexão com a vida, né? Então, assim, apesar de tudo, meus pais, desse acidente que eu sofri, meus pais tiveram muitas mudanças, minha mãe principalmente, foi uma relação bem complexa, né? Pela personalidade dela, pela nossa dificuldade de ressignificar na época também, de lidar com isso. Então, assim, hoje a gente tem uma relação e tem sim algumas discordâncias, mas a gente não barra isso mais, do tipo assim, ah, eu não quero mais ver minha mãe, eu não tenho mãe, aquela desconexão, Ela não me sabe? ama, né? Como foi, então, É, quando você teve o acidente, você foi acolhida na sua casa pelos seus pais e teve que não, ressignificar muita é, coisa, né? na verdade, minha mãe era enfermeira, né? Minha mãe é enfermeira. Então, quando eu sofri o acidente, Gente, a Thalita meus ficou colegas. de cadeira de roda, né, Thalita? Totalmente dependente, né? Foi. E o interessante é que a vida me colocou numa situação que eu fiquei como um bebê. Eu precisava de que alguém me desse banho, que me desse comida, que lavasse meu cabelo, que ficasse me virando de ladinho um pouco, depois do outro lado. É uma dependência total. E foram quase 3 meses assim. E depois fiquei na cadeira de rodas mais 3 meses e alguns dias. E aí, o que aconteceu nessa experiência? Eu sou muito grata por essa experiência porque eu me senti muito amada. Não precisava viver isso para me sentir amada. Não precisaria, né? Mas o meu caso precisou e eu sou muito grata por isso, porque, vamos dizer, se eu tivesse ficado paraplégica, tetraplégica ou qualquer outra coisa, perdido uma perna, um braço, um acidente muito grave, muito impactante, ainda assim eu teria que agradecer, né? Pela vida, pela história, pela ressignificação de tudo. Mas eu não fiquei. E é isso que eu fico mais grata ainda, porque as minhas sequelas assim, são mínimas, mínimas, mínimas. Então, eu fui muito protegida, né? Eu falo assim, espiritualmente, eu fui muito protegida. E, assim, realmente o único propósito foi a minha ressignificação. E eu consegui ressignificar, porque aí, mesmo minha mãe tendo questões psicológicas dela, tendo uma personalidade assim assado, ela me deu todos os cuidados necessários. Na verdade, ela foi assim uma mãe extraordinária, porque ela brigou com as enfermeiras que ela queria ficar comigo na UTI. Aí ela pagou as enfermeiras se elas deixarem ela ficar comigo, porque não pode ter acompanhante na UTI. E ela pagou mesmo, literalmente, para que deixassem ela ficar na UTI, né? Apresentou a carteirinha dela de enfermeira lá, então ela ficou na UTI comigo e pediu, pelo amor de Deus, que nenhuma enfermeira me tocasse, que ela queria me dar banho, ela queria trocar meus curativos, ela queria, né? Ficou de licença 2 meses seguidos, recebeu muito menos do salário dela, porque o profissional de saúde tem muitos aditivos, adicionais, né? Noturno, de viagem para poder trabalhar. E quando você tira licença, fica só com o salário
normal. Mas Então, tudo isso é receber importante para você entender o tanto que ela se sacrificou, né? O tanto que ela te amava. Talvez se e, tivesse e- tido tanto esforço, para você ela não fez tanto. E você sentiu fazendo isso que ela deu o melhor que ela podia dar para você, né? E nossa, deu mais e aí, autoconfiança, porque eu vejo que muita coisa que acontece na nossa vida, da autoconfiança, da autoestima, vem da falta da mãe, principalmente, né? Que a gente se modela na mãe. A mãe é nosso pilar, né? De modelo de como eu vou ser na vida. E quando a mãe, ela é tóxica, né? Na infância, principalmente, critica muito, reclama demais, ela acaba denegrindo a autoimagem da filha, né, principalmente. E como que foi isso? Superar a autoestima, a confiança? Isso veio depois dessa situação? Olha, gente, é importante a gente ver que se a gente conseguir, enquanto está tudo bem, ressignificar uma relação, a gente não precisa passar por questões que a nossa própria alma pede, né? A Thalita teve que passar por uma situação de muita dor para ressignificar o amor. Então, se a gente puder passar, né, perdoar, aceitar de uma forma mais leve, mais rápida, provavelmente a gente não vai precisar sofrer tanto. Mas se não fizer, você está travada. Ah, voltou. ah, Voltou. você estava travada aqui para mim também. Vai. Ok. Então, é sobre essa questão da autoestima, da confiança, né? Sim, a autoestima, a autoconfiança tem a ver com os nossos pais. Então, assim, trazendo um pouquinho para a ideia da quântica, que é onde eu me baseio muito hoje, né? Na quântica, existe um fenômeno chamado emaranhamento quântico. Você fica emaranhado com todas as pessoas as quais na sua vida você tem uma exclusão, as quais você não aceita, as quais você tenha tido um conflito muito grande, ou você tenha tido relação sexual por isso que na terapia holística existe o divórcio energético, a qual você tenha tido, ou pessoas que fazem parte da sua origem, seus antepassados, pai, mãe, né? E também os irmãos. Então, com todas essas pessoas, nós estamos emaranhados quanticamente. Se você, com as pessoas que não são pai, mãe, irmão, se você se resolve, e antepassados, né? Se você se resolve na questão que aconteceu com aquela pessoa, ok, você não fica mais emaranhado, tá? Energeticamente. Mas com o pai e com a mãe é impossível. Você vai sempre estar emaranhado energeticamente. Porque você é metade do seu pai e metade da sua mãe. Metade da hélice do seu DNA é da sua mãe e metade é do seu pai. Então, energeticamente, nessa vida, você vai sempre estar emaranhado com o seu pai e com a sua mãe. Isso quer dizer que qualquer sentimento que você tenha por eles, você tem por você também. Então, se você não aceita seu pai e sua mãe, você não aceita você. Se você não ama seu pai e sua mãe, você não ama você. Se você não admira eles de alguma forma, você também não admira você. Se você não perdoa eles, você também não vai se auto-perdoar. Então, assim, se você. Então, a sua autoestima está totalmente ligada, sim, energeticamente, à sua relação com seu pai e sua mãe. Isso, depois de estudar quântica, eu entendi mais ainda, né, essa questão da relação. E olha, pessoal, isso não tem a ver com você estar abraçando seu pai e sua mãe 24 horas. Não tem a ver, às vezes a relação é difícil mesmo. Não tem a ver com você estar convivendo na mesma casa, você não é obrigado a conviver na mesma casa. Você não é obrigado a estar abraçando e beijando toda hora. Você não é obrigado a estar convivendo todos os dias, eles na sua casa, você na casa deles. Não é isso. E você não é obrigado a ser o melhor amigo ou melhor amiga deles, porque pai e mãe tá aqui, nunca vai ser o nosso amiguinho. Eles são uma experiência diferente. Pode até ter uma amizade, mas é uma amizade que tem um respeito diferente, é Eles são diferenciado. no altar, né? Eles são grandes e nós somos pequenas, Então, né?
É essa postura, né, que a constelação familiar fala. Então, a prosperidade tem. Vamos falar um pouquinho, trazer um pouquinho para a prosperidade, né? É, energeticamente, o chakra básico, que é um centro energético do nosso corpo, ele está muito ligado à pessoa ser proativa, a pessoa ser uma pessoa da ação, a pessoa ser uma pessoa próspera, que aproveita as oportunidades que tem. Quando o chakra básico está desalinhado, a pessoa ela fica desconectada da terra e energeticamente. E a Terra, ela fala isso de viver, de conquistar, sabe? Da vida real. Então, quando a pessoa está desconectada com a Terra, ela também tem a ver com a relação com o pai e com a mãe. Então, esse chakra tem muito a ver com isso. A relação com o pai e com a mãe também desalinha esse chakra e a pessoa ela fica. É como se ela estivesse desconectada da vida, as oportunidades passam, ela não percebe. O dinheiro que chega, ela dá um jeito dele ir embora o mais rápido possível. Ela gasta ele o mais rápido possível, às vezes nem é com coisa ruim. Ela não vai no shopping, ela não vai. Ela arruma um investimento ruim, ela perde aquele dinheiro. Então tem tudo a ver com sim, com essa relação. A mãe, Jung fala muito sobre os arquétipos, né? Um psicólogo muito conhecido é, que era aluno de Freud, e ele trouxe a espiritualidade para a psicologia, né? Então ele fala muito dos arquétipos, que são símbolos que o nosso inconsciente considera como imperativos. E um dos arquétipos é o arquétipo da mãe. E a mãe é o arquétipo da prosperidade, porque quando você nasce, você recebe tudo de graça. É abundante. O leite vem de graça, né? As células dela para você vêm de graça. E as células da sua mãe que você usa, os líquidos do corpo dela que você usa. Aquele leite materno, ele vem totalmente de graça. Então, ela como se ela doasse o corpo dela por inteiro, gratuitamente para você. É como não? É isso mesmo que acontece, né? Então, ela doa tudo isso gratuitamente para que você venha a ter vida e venha à Terra. Então, por isso que ela é o símbolo da abundância. A mãe, o arquétipo da mãe descreve aquela frase assim do Barra de Axis, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, porque a mãe ela traz isso pro bebê. Ela traz tudo com facilidade, alegria e glória. Ele não precisa trabalhar. O bebê tá lá no quentinho, quietinho e vem. Então, a abundância e a prosperidade não quer dizer que você não vai precisar trabalhar, né, como adulto. Mas quando você é abundante, você é próspero, as oportunidades vêm né, com facilidade, alegria e glória. Tudo que você entra, se engaja, né, cresce com facilidade, alegria e glória. Né? As parcerias que você faz, sua vida ela fica uma vida mais fluida, né? Ah, E quando Thalita, a mas eu. gente está bloqueada essa energia com a mãe, o que que acontece? O dinheiro, é como a Thalita falou, ele vem, mas você rapidamente dá um jeito de fazer ele embora, né? Então, muitas pessoas não prosperam financeiramente, gente, por esse vínculo. Por isso que a gente está falando desse tema, principalmente porque a mãe é o arquétipo e o pilar da nossa vida. Se a gente não está bem resolvido com a nossa mãe, a nossa vida inteira vai ter problemas, né? E a gente vai saber por que que a gente cresce e para, cresce e fica patinando. Então, É, continua falando também, fala sobre um pouquinho do arquétipo do pai, que é muito importante também para os relacionamentos amorosos, né? sim, sim, no caso, principalmente no caso das mulheres, né? O pai é o símbolo daquele que é o homem que o seu primeiro amor, né? No caso das mulheres, o homem é o primeiro amor para ela, o pai é o primeiro amor para elas ali. Então, se ela se sente abandonada pelo pai, possivelmente ela vai dar um jeito de ser abandonada pelos namorados, pelo marido, né? Porque o inconsciente tende a repetir. Então, Thalita, mas eu fui abandonado pelo meu pai. Então você vai ter que mudar essa história dentro da sua mente. Olha, meu pai, ao invés de dizer para você, eu fui abandonada pelo meu pai e ficar repetindo isso,
você pode dar um outro significado. Isso que é ressignificar, é dar um outro significado, né? Eu falava muito que minha mãe não me amava porque ela tinha personalidade difícil, porque ela xingava, porque ela é bruta, porque ela batia, porque, né, ela parecia indiferente às minhas necessidades. E aí eu aprendi a dizer assim: minha mãe me ama do jeito dela e do jeito que ela entende que é o amor e do jeito que ela, na mente dela, acha que é a melhor maneira dela me amar. Então aí eu já não estou dizendo mais para mim que ela não me ama, né? Ah, meu pai me abandonou. Não, meu pai, ele me deu o melhor que ele tinha. Ele se achava tão incapaz de ser um bom pai que ele deixou um espaço para que outra pessoa viesse e fizesse esse papel, porque ele não tinha condições. Ninguém foi pai para ele. Então ele me deu o melhor que ele tinha. Que era isso, é o que ele recebeu e é o que ele assim teve para dar naquele momento. Então, quando você ressignifica, traz isso com compaixão, traz isso com, né, com amorosidade, então o seu inconsciente para de te sabotar, porque o abandono não tem mais sentido, não tem mais significado para você. Nesse caso do pai, da menina, né, que eu estou exemplificando do abandono. Pode ser da rejeição, pode ser da indiferença, pode ser da brutalidade, né? Às vezes o pai tinha um jeito muito bruto e tal. Ah, aí ela entende, cresce e entende, porque as crianças, elas tomam... Nós, quando somos crianças, nós tomamos conclusões a respeito de tudo. E essas conclusões, elas viram crenças, né? Então, elas viram crenças instaladas no nosso inconsciente. Só que a criança não tem condição de tomar conclusão de nada. Então, ela toma conclusão de uma forma infantilizada mesmo. E aí a gente passa o resto da vida com aquela conclusão infantilizada a respeito do pai, a respeito da mãe. Muitas pessoas entendem o pai e a mãe quando viram pai e mãe, né? Porque aí eles falam assim, ai, agora entendi o tanto que você gosta disso, né? E o tanto que é difícil essa coisa do, eu vou amar incondicionalmente. Às vezes o pai e a mãe estão num dia péssimo e não tá nem afim de ver criança na frente. E aí vê um menino com todas aquelas necessidades, né? E então, assim, e o pai e a mãe não tem que ser perfeito, porque eles são humanos e eles nunca serão e nós nunca seremos também, né? E Então, do uma mesmo jeito que coisa, nós somos... e uma Pode coisa falar. que é importante ressaltar também, gente, é que às vezes os pais estão mal resolvidos com os pais deles. E quando a gente está virado para o passado, ó, imagina assim, o destino está para frente e o passado está aqui atrás. Eu não estou bem resolvida com os meus pais. Eu estou virado para onde? Para trás. Eu tenho filhos, mas eu estou virado para trás. Eu não tenho atenção para dar para os meus filhos porque eu estou sentindo sem a atenção do meu pai e da minha mãe. Então, isso é muito natural. O filho sentir que a vida inteira ele se esforça para agradar os pais e os pais não dão valor. E não é por mal, é porque a emoção do pai também, que está infantilizada, está presa no abandono que não recebeu do pai e da mãe lá atrás. Então, ele não dá porque ele está preso porque ele não recebeu. Então, a gente tem que entender que tem todo um sistema familiar por trás que seu pai precisa, às vezes, se libertar e, às vezes, a criança quer salvar o pai e a mãe, quer mostrar para o pai e para a mãe que ela pode ajudar e ela não pode. Então, o papel do filho é olhar para o pai, por exemplo, a mãe está em depressão, porque ela teve algum problema com a mãe também não resolvido. Não adianta o filho querer falar assim, eu vou fazer de tudo e tirar a depressão da minha mãe. Não adianta você se esforçar para isso, porque você não vai conseguir. O que você tem que fazer? Mãe, eu aceito o seu destino, eu aceito a sua dor, eu acolho isso em você. Mas olha para mim também e eu aceito um pouco, é o muito que ela pode dar ali. Porque se ela está sofrendo, olhando para o passado dela, para a dor dela, ela está te dando o máximo que ela pode, porque a energia dela está focada lá atrás. Por isso é importante a terapia, né, Tatá? Por isso é importante você se reconectar com o seu passado. Porque se a sua família está toda virada para trás e você também está virado para trás, sua vida não prospera, porque a sua vida é para frente. Então, se você está só olhando para o seu passado, para as suas dores, para as suas mágoas, não tem como você caminhar para a prosperidade. Então, tem que ressignificar tudo isso lá atrás. E se você não conseguir ressignificar com né, tipo, eles não estão me amando da forma que eu gostaria, é porque você não está olhando além dele.
E quando você olha e honra seus avós, seus bisavós, tudo mais, você vê o tanto de força que vem para você, né? Então, a porta da força são os pais, são as raízes. É a raiz que nutre, né, o fruto. Então, imagina que uma árvore frondosa e você é o fruto, você é a folhinha ali que vai virar um fruto. Se você corta a sua raiz, você vai ficar oco, você vai ficar fraco, você não vai produzir, você não vai prosperar. Então, você tem que olhar para a sua raiz, porque é abrindo o fluxo com o seu pai e sua mãe que vem a força lá de trás, de todos os seus antepassados, né? É verdade. E assim, eu vou dar o meu exemplo, né? Antes de tudo isso acontecer, eu era muito desconectada com a vida. Eu não tinha a atenção necessária que eu tinha que ter ao que eu estava fazendo. Então, assim, eu fazia coisas só para ter dinheiro e não estava ligada a uma missão, um propósito. Então, eu fazia apenas o que tinha que ser feito ali. Eu nunca queria ser mais excelente ou fazer realmente diferença, né? Então, eu era uma funcionária, porque eu era enfermeira também na época, fiz enfermagem até mesmo. Acho que isso foi uma forma de honrar, né, inconscientemente. E, e aí eu realmente fazia aquilo de uma forma superficial, né? Então eu percebo que essa minha postura, ela me fez perder muitas oportunidades na minha profissão e tudo mais. Eu era muito desconectada mesmo, sabe? Principalmente das mulheres, do feminino. Eu era muito desconectada, porque como eu achava minha mãe inadequada e meu pai a pessoa boa, então eu me desconectava do feminino, das mulheres. Todas as minhas chefes, e na enfermagem só tem chefe mulher, muito difícil ter chefe homem. Então eu acabei ficando numa profissão que sincronizava com essa questão das chefes serem mulheres. E claro que eu transferi aquela relação da minha mãe, né, para as minhas chefes, e eu nunca me dava bem com nenhuma chefe minha, sabe? Então, assim, eu perdi empregos bons, né, por causa disso. Porque eu não conseguia, do mesmo jeito que eu não conseguia relacionar com a minha mãe, então eu não conseguia relacionar com o feminino. E eu acabava perdendo essas relações. Eu me sentia inadequada. Sabe quando você se sente inadequada? Eu ia numa festa, eu me sentia com a autoestima tão baixa, eu me sentia tão fora do real, eu me sentia tão diferente de todo mundo, eu me sentia tão inadequada que eu ia embora, às vezes chorando da festa, sabe? E eu toda arrumada, toda bonita, quer dizer, não tinha motivo para eu me sentir diferente dos outros, além desse, né? Dessa desconexão com a vida, tá? Às vezes eu tava com dinheiro no bolso, mas eu me sentia infeliz, inadequada, triste, né? Então, realmente essa desconexão com o pai, com a mãe, ela tem tudo a ver com a desconexão com o dinheiro. E o pai, em relação à prosperidade, ele fala muito para a mulher da autoestima e também fala dessa se posicionar na vida, né? Então, a relação com o pai, ela tem muito a ver com se posicionar na vida, que é essa questão do poder pessoal, né? De conseguir se posicionar na vida, né? É Então, isso limites, daí né? O pai, eu é. costumo falar assim, Tata, a mãe, ela é igual a galinha choque, ela quer defender os pintinhos, ela quer todo mundo embaixo dela. O pai não, o pai quer empurrar para o mundo, ele vai, você cresceu, vai embora, vai embora. O pai, ele é mais bruto, ele quer mesmo que o filho cresça e bata asas. Porque a mãe, ela vem no início, e ela é muito importante no início, quando a gente é bebê, quando a gente é bem criancinha, porque ela protege, né? Ela é super protetora. Então ela vai falar assim, não para tudo, você não pode, você não, e o que ela quer definir para você não morrer, porque a criança, se deixar, ela é suicida, né? Ela se joga em tudo. Então a mãe, ela tá 24 horas igual uma coruja, protegendo ali o pintinho dela, vamos dizer assim. E o pai, ele já vem naquela fase que você começa a crescer, já tá uma criança maior, já tá entrando na adolescência. É muito importante o contato com o pai nessa fase, porque é o pai que vai te dar coragem, confiança, vai te empurrar. O que a mãe te tira, né? Você não dá conta, você não pode cuidar, menina, ela te enche de crença limitante. O pai vai cortando esse processo do umbigo, né? E vai falando, você é capaz, levantou?
Ô, caiu? Levanta e vai, pode ir. Então, o pai, ele dá esse encorajamento, esse empoderamento. Então, a mulher que está sem o pai, nessa presença da construção da infância ou da adolescência, é uma mulher que fica muito só de mãe, excesso de mãe. Então, ela fica muito medrosa, muito... a mãe, ela também... Ontem a gente estava até falando sobre isso, foi bem interessante. A criação da menina, qual que é? Agradar o outro. A mãe está recebendo uma visita, a menina, ela está ali também ajudando a mãe, então ela tem que agradar o outro, ela é focada em agradar os outros. O menino não, tá na rua, tá jogando bola, a mãe não se preocupa muito com o menino, ela se preocupa muito com a menina. Então a mulher, ela tem muito esse problema de querer agradar todo mundo quando ela cresce. Ela esquece dela para agradar o outro, para ser amada, que a forma que ela sente amor é fazendo as coisas para os outros. E aí vem o pai, que se não vier e cortar isso, você cresce um adulto que só quer fazer para o outro e se desvaloriza, não tem autoestima se não for validada pelo outro, né? Se não receber um elogio, mesmo que você seja maravilhosa, você não se sente assim. Então é importante ter esse empoderamento do pai. E quando a gente não tem isso na família, é importante a gente ter referências e é importante buscar isso aonde? No nosso passado, ressignificando isso. Porque quando a gente cresce, a gente não precisa mais desse estímulo do pai e da mãe. Nós mesmos podemos ser adultos que compreendem, recebem o pai e a mãe e vão para o mundo se encorajando. Eu falei, opa, eu posso cair, eu posso levantar, eu posso seguir. Eu tenho meu pai aqui comigo. Então a gente pode ressignificar e nós mesmos cuidarmos dessa criancinha que foi abandonada. Porque uma hora ou outra, lá na infância ou na adolescência, nossos pais não supriram tudo. Né, gente? A gente também queria demais, a gente queria super-heróis na nossa vida. E aí, quando eles frustraram essa expectativa, vem a dor do abandono, da rejeição, e a gente carrega essa dor pro resto da vida. A gente pode estar velhinho que está lá reclamando do pai e da mãe. Então, por que a gente está reclamando? Porque a gente está no sentimento infantil, que é lá no passado. Se a gente não voltar lá na causa no problema e ressignificar, a gente vai ter problemas futuros, como a Thalita falou, com os chefes, com os relacionamentos amorosos. E ainda tem mais uma questão, né, Tatá, que é a repetição do padrão familiar. Então, por exemplo, a mãe não se dava bem com o pai. Você viu a mãe sendo traída, a mãe sendo desvalorizada. E aí os pais se separaram. Por exemplo, um caso de pais que se separaram. Quem é que fica normalmente com o filho? A mãe. E aí ela fala o quê? Mal do pai, porque ela está sofrendo, ela pede ajuda para o filho. E aí que caga toda a relação. Porque o filho pequenininho quer ajudar a mãe e fica contra o pai. Agora imagina numa situação dessa, onde o filho não está entendendo nada que está acontecendo, o pai simplesmente saiu de casa, a filha ou o filho recebe aquilo como, não só minha mãe foi abandonada, eu também fui abandonada. E aí ele se isola, ele se afasta do pai. E o filho, ele tem um negócio muito interessante. Ele acha que o pai tem que vir até ele. Gente, não existe isso. É o filho que vai até os pais, não são os pais que vêm até os filhos. Se você está brigado com seus pais, esperando que eles te liguem, quem está errado é você. É você que tem que pegar o seu telefone e falar, eu preciso de você, porque a força vem deles. A gente tem que honrar e ir atrás. E aí a gente tem que quebrar nosso orgulho, nosso ego. Então são questões difíceis da gente resolver rápido, porque tem uma construção do ego para nos defender. Porque a gente sofreu lá, a gente sentiu dor. Então o que o nosso corpo cria? Eu não preciso deles. Só que esse eu não preciso deles eu não quero ir atrás, eu não quero dar o braço a torcer, que eles não foram bons para mim. Enquanto eu tiver com esse meu ego, batendo lá, eu não preciso, a gente vai quebrar a cabeça no presente, nos nossos negócios começam a quebrar, a nossa vida começa a empacar, os nossos relacionamentos começam a ir embora, porque a gente está vivendo essa emoção lá de trás, segurando pelo ego. Então a gente tem que fazer essa limpeza do ego. E eu queria, Tatá, que você desse uma técnica sua, que você utilizou aí tanto para conseguir olhar para os seus pais de outra forma, com amor, né? Como que você ressignificou através da gratidão. Porque falar assim, seja grato.
Parece muito fácil, né? E no fundo não é. É um exercício diário, é técnica que a gente usa, ferramenta, a gente faz essa ressignificação no passado. E para isso é importante a presença de um profissional, porque é difícil sozinho você se enxergar num bololô todo que está a tua vida. Uma pessoa de fora é fácil para ela, porque ela olha com clareza a situação, ela não está no meio do sentimento envolvido. Quando você está no meio da situação envolvida, você não enxerga que você está sendo arrogante, que você está sendo prepotente, que você está sendo alimentado pelo seu ego. Você acha que você está certo sempre, porque você está olhando só pela sua ótica. E quando você busca um processo de terapia, de coach, você vê o quê? Um outro profissional de fora analisa a sua situação e consegue te mostrar coisas que sozinho é difícil você ter um insight, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí, ó, como quebrar esse ego e esse orgulho através de ferramentas práticas, né? Eu acredito que a principal, um primeiro passo, vou falar algumas coisas. O primeiro passo é a pessoa se fazer a pergunta: eu quero estar certo ou eu quero ser feliz? Eu quero estar certo diante dos meus pais ou eu quero ser próspero? Eu quero que a minha vida deslanche, eu quero ter oportunidades financeiras, eu quero ter autoestima lá em cima ou eu quero estar certo diante dos meus pais? Isso é uma escolha. Então é legal anotar essa frase e perguntar para você mesmo um dia inteiro, sabe? Eu quero estar certo ou eu quero ser feliz? Então, em relação aos pais, essa frase, ela cabe muito. Muito mesmo. Então, você pode anotar isso num papel e ficar se perguntando: eu quero estar certo, eu quero ser feliz. Enquanto quando seu ego vir, você se faz essa pergunta: eu quero estar certo ou eu quero ser feliz? Porque aí, quando você quer ser feliz, aí você vai lembrar da palavra equilíbrio. E você tem que equilibrar as suas relações para ser feliz, né? Principalmente com o pai e com a mãe, porque aí a sua vida fica fluida, né? Ela fica uma vida fluida. Então, vamos lá. Um outro passo que eu fiz, que energeticamente equilibra você com qualquer relação, viu? Isso aqui é qualquer relação equilibrada através do Ho'oponopono. Gente, se a sua vida está há 30, 40, 50, 60 anos desequilibrada com os seus pais, não é fazendo Ho'oponopono, que é a técnica que eu vou falar agora, um dia que a sua vida vai ser equilibrada, não. Ser coerente. Gente, eu tô há 5 anos fazendo Ho'oponopono. Há 5 anos eu faço, Cacau. E às vezes, ó, eu tô limpando casa e lembro de uma surra que a minha mãe me deu. E lembro de uma humilhação, sabe? E lembro de um sofrimento, algo que me causou muita dor. E aí, na hora, aquilo vem, porque eu tenho uma memória, sabe? E vai vir, gente. E às vezes nós estamos falando aqui de casos mais simples, mas às vezes você foi abusado, abusada pela sua mãe, pelo seu pai. Às vezes, de fato, você foi totalmente abandonado na rua, largado, sem comida, sem nada. Esse era o seu destino, o seu propósito de vida. Por mais doloroso que seja, dolorido que seja, você tem que ressignificar, se perdoar, porque você quer estar certo ou você quer ser feliz? Essa é a pergunta. Aqui, E se ó, minha você quer... ferramenta fica na parede, você tá vendo? Passo pela sala. Eu sinto muito, me perdoe, eu sou grata. Gente, isso aqui é tipo um mantra para você fazer uma corrida, uma caminhada. Acordou, vai fazendo o ponopono para você. Porque, em primeiro lugar, se perdoe, né? Se você ainda não está na vida dos seus sonhos, se você ainda não chegou lá onde você queria. Porque, por exemplo, vejo muitas mulheres que projetam a vida. Ah, até os 30, eu era uma dessas, tá? Eu quero estar casada e concursada. Imagina se não dá certo. Ai, meu Deus, eu sou péssima, eu não consegui nada, eu sou uma frustração, eu sou uma derrota. Se eu crio isso dentro de mim, porque eu não atingi uma meta, um resultado, eu não estou me perdoando, e aí que é difícil mesmo eu conseguir ter resultado. Então, faça isso aqui para você todos os dias. Pensou em alguma pessoa, lembrou do pai, nossa, minha mãe falou isso para mim. Às vezes você liga para sua mãe, ela não está num bom dia, ela te trata daquele jeito. Em vez de você reagir, fala, opa, hoje é o dia de fazer o ponopono para minha mãe.
tira aquela emoção de que tá assim. Porque você vai entender, né? O que essa live veio para clarear na sua mente, gente? Que você tá aqui para aceitar os seus pais, aceitar toda a sua família do jeito que ela é. E se machuca você, é porque você não foi compreendido em algum momento. E tá tudo bem não ser compreendido, que a gente também não compreende todo mundo, porque depende de um nível de maturidade até para a gente entender o outro, né? A criança não entende o pai e a mãe porque ela é muito pequenininha, ela ainda não desenvolveu uma série de experiências. Por que quando ela se torna mãe, ela entende a mãe? Porque ela já tem mais experiência, tem mais vida, né, para entender, então a consciência expande. Então, o que a Thalita está falando é, todo momento que alguém vacilar com você, usa essa ferramenta simples e poderosa, né? E também, assim, as lembranças vêm, as dores vêm. Às vezes você entra num lugar, um cheiro, um som, a voz de uma pessoa,